Bom, irmãos, então hoje nós vamos tratar acerca do cânon das Escrituras Sagradas. Quando nós tratamos deste assunto, algumas perguntas são necessariamente levantadas e precisamos, então, respondê-las. Normalmente os cristãos têm algumas dúvidas em relação ao cânon da Escritura. Quais são elas? Primeiro, quais livros pertencem ao cânon das Escrituras? Quais são os critérios usados para determinar a canonicidade? Quando a Igreja Cristã definiu quais eram os livros canônicos? E o que o cânon, se o cânon está fechado ou se há então possibilidade de novos livros serem acrescentados a ele, né? Então, essas são algumas perguntas que são feitas que nós vamos tentar responder no estudo desta noite. Primeira coisa é compreendermos, então, qual é o lugar do estudo do cânon na teologia. Quando a gente estuda a doutrina da Escritura em Prolegômena, nós estamos estudando, em primeiro lugar, a doutrina da revelação. Nós vimos que esta doutrina trata a respeito da origem da Escritura, mostrando-nos que a Escritura é a revelação verbal de Deus para o homem. Depois, nós vimos, então, as coisas que estão relacionadas à doutrina da inspiração. Lembrando que a inspiração diz respeito à recepção da revelação verbal de Deus e o seu registro. A inspiração tem a ver com a autoridade e a credibilidade da palavra de Deus. E por último, então, nós tratamos a respeito da canonicidade da Escritura, que diz respeito à aceitação do conjunto de livros reconhecidos como autoritativos, reconhecidos pela Igreja como livros autoritativos. Então, a canonização das Escrituras diz respeito ao reconhecimento e aceitação da parte da Igreja daquilo que Deus revelou e que fez com que fosse registrado por homens sobre a inspiração do Espírito Santo. Por esta razão, as Escrituras são livros, então, cheios de autoridade, são cridas como palavra de Deus e são amadas pelo povo de Deus. Vamos ver, então, qual é o significado, em primeiro lugar, do cânon. Primeira coisa que temos que tratar do significado literal desta palavra, né? O que significa cânon? E essa palavra cânon, que vem lá do grego, né? Esta palavra, em linhas gerais, significa uma medida, uma regra, norma ou padrão. Ou também pode significar uma lista estabelecida. Essa palavra vem lá da palavra que você encontra em Ezequiel, lá no livro de Ezequiel. Você vai encontrar lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 40, verso de número 3. Diz assim: ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Esta é a palavra cânon, uma cana de medir. Lá em Ezequiel 42, verso 16, também fala: mediu a banda oriental com a cana de medir 500 canas ao
redor. A palavra cânon vem dessa palavra hebraica, né, que era uma cana, uma vara de medir. Nós vamos também encontrar o sentido metafórico da palavra cânon. E esse conceito que vimos, literal, da palavra hebraica, é significado, é entendido como uma norma, então, um padrão. No período pré-cristão, a palavra grega cânon já possuía este significado metafórico. E no Novo Testamento essa palavra, então, ela é usada com este sentido. Veja o texto aí de 2 Coríntios 10, de 13 a 16, onde a palavra cânon aparece como uma esfera de ação ou como uma influência. Diz aí o texto. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação. Aqui é a palavra cânon, que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação. De novo a palavra cânon, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. De novo a palavra cânon. Então nós temos 3 vezes aqui a citação de Paulo desta palavra cânon sendo usada num sentido metafórico. Nós temos essa explicação do Kittel, que ele diz assim: neste texto, Paulo defende sua autoridade apostólica em Corinto contra aqueles que haviam vindo posteriormente para aquela comunidade florescente, tentando derrubar Paulo da liderança, produzindo cartas de recomendação, talvez da parte de Jerusalém. Paulo descreve a reivindicação deles como irregular e de autocongratulação, enquanto que o próprio Paulo julga-se a si mesmo de acordo com a medida determinada pela norma, palavra que ele usa no verso 13, para cânon. Dessa forma, ele tem um cânon, um padrão para a sua obra e para a reivindicação associada da validade apostólica, que ele não tinha conferido a si próprio, mas havia recebido de Deus. A medida ou padrão dada a Paulo não é, portanto, uma esfera marcada no espaço no qual ele trabalha sozinho. Ela é a orientação colocada sobre ele pela graça que lhe foi concedida e pela bênção que Deus lhe havia dado em sua atividade missionária. Então, nós vemos Paulo fazendo uso da palavra cânon para se referir, então, a uma ideia de padrão, uma ideia de sendo uma medida ou uma norma. Esse é o sentido metafórico que a palavra cânon passa a ter como conotação no Novo Testamento. Também Paulo, lá em Gálatas 6,16, ele diz da palavra cânon no sentido de ser uma regra, no sentido de ser uma norma ou um padrão, né? Neste verso abaixo, Paulo não somente sumariza o conteúdo da epístola, mas o todo da doutrina, que deve ser o parâmetro para o comportamento dos crentes. Para o cristão há somente um cânon, isto é, uma regra de fé e prática, um só padrão referencial que é a Escritura. Ele diz lá: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, aqui a palavra cânon, paz e misericórdia sejam sobre o Israel de Deus. Então, a palavra cânon usada por Paulo aqui traz esse sentido metafórico como sendo, então, uma norma, uma regra, um padrão, né? Por isso que a gente usa essa expressão
que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Seria a mesma coisa dizer, para mim a Bíblia é um cânon, né? Quando o cristão, na sua profissão de fé, ele declara que a Bíblia é sua única regra de fé e prática, ele está fazendo a confissão da canonicidade da Escritura. Na sua confissão, ele está reconhecendo que a única medida, o único padrão, portanto, a única autoridade dada por Deus como a regra de conduta, de fé e de prática para a sua vida é a Escritura, é a palavra de Deus. Por isso que é importante nós entendermos este assunto da canonicidade da Escritura, porque nós estamos, então, entendendo que existe um padrão dado por Deus como regra daquilo que nós devemos crer e como regra de norma para orientar a nossa prática cristã. E aí temos o significado teológico da palavra cânon, do significado literal e metafórico que vimos na história da igreja. A palavra cânon passou a ter, então, um significado teológico. Logo nos primeiros séculos da igreja cristã, essa palavra veio a ter, então, a conotação de ser uma regra de fé ou de escritos normativos ou autoritativos para a igreja de Cristo Jesus. Então, na antiga igreja, a palavra ela vem com 3 conotações que são muito importantes para a comunidade cristã. A primeira ideia de a regra da verdade, a regra de fé e a regra da igreja. Eu acho que alguém deve estar com o áudio aí ligado. Tá voltando. Se pudesse desligar aí o áudio, fica melhor. Isso, melhorou. Então, a palavra cânon passou a ter essa conotação na história da igreja, né? A escritura sendo o cânon, ou seja, sendo a regra da verdade para a vida da igreja, para a vida dos cristãos, a regra de fé daquilo que devemos crer e a regra, então, da igreja, né? A escritura passou a ter essa interpretação teológica para a vida da igreja. O cânon, então, é a norma pela qual tudo é dirigido na igreja. Canonizar é reconhecer ser parte desta norma. Para o cristão do ano 400 depois de Cristo, a palavra canônico denotava mais ou menos a mesma coisa que nós hoje entendemos quando dizemos que algo é divino, que algo é sacro, que algo é infalível ou incondicionalmente normativo. Então, o conceito de canonicidade da Escritura passou a ter esta conotação para a história cristã. Ou seja, a alta consideração que os cristãos passaram a ter a respeito do valor, do significado e da autoridade da palavra de Deus. Kittel ainda diz que na metade do século IV, o termo cânon veio a ser usado para a coleção dos escritos sagrados do Antigo Testamento, que haviam sido recebidos na sinagoga, e dos Novo Testamento, que haviam tomado forma essencial por volta do ano 200 depois de Cristo. Orígenes já havia usado o termo cânon nesse sentido. Logo após o ano 350, Atanásio afirmou que o livro de Hermas não era do cânon, o que indica que nessa época já havia definição do que era considerado a norma da igreja. A gente vai ver isso um pouquinho sobre história, e a gente vai ver que essa questão de reconhecer os livros como canônicos foi todo um processo na história da igreja até definir a sua canonicidade. O Concílio de Laodiceia, na Frígia, em 360 depois de Cristo, no cânon
59 fala do cânon do Velho e do Novo Testamento. Os latinos, posteriormente, vieram a equalizar o cânon da Bíblia, atitude essa que foi determinada pelo próprio conceito de norma inerente ao termo. Então, quero abrir aqui primeiro para saber se há alguma dúvida sobre tudo isso que a gente viu até agora, sobre a definição do cânon, o conceito literal, metafórico, teológico que o cânon passou a ter na história da igreja, né? O seu significado de ser uma norma, de ser uma regra, portanto, ser uma única fonte de autoridade, os livros para a vida da igreja, não só no que diz respeito àquilo que nós cremos, as nossas formulações doutrinárias, mas também a única fonte de autoridade para regular, a normatizar a vida do cristão. Ficou claro essa questão do significado da canonicidade? Eu acho que ficou claro, pastor. Eu só fiquei, na verdade, com um pensamento que, de repente, não sei se é tão importante assim, né? Mas para entender, quando a gente fala em que a igreja, né, aceita esse cânon que a gente tem hoje, quão amplo é esse termo igreja, nesse significado? É bom entender que no início, quando a gente mete-se aos primeiros anos, não havia uma divisão entre igreja, como nós temos hoje, né? Era a igreja de Cristo. Era a igreja de Cristo. Era a igreja, o que a gente chama, até o termo que a gente não usa muito, mas ele é próprio, a catolicidade da igreja, né? O que é ser uma igreja católica? A gente às vezes acha que é ser uma igreja romana. E não, a catolicidade da igreja diz respeito à igreja de Cristo, àquela igreja que crê nas questões que são fundamentais da fé cristã. E entre elas está a canonicidade da Escritura, né? Então, até o ano 300, 200, a gente não está falando ainda de uma romanização do cristianismo, né? A gente está falando da igreja, de fato, católica, no sentido da igreja de Cristo Jesus, né? Nós somos, por exemplo, quando alguém perguntar para você se você é católico, você pode dizer, não, eu sou católica. Eu sou católica, eu sou apostólica, mas eu não sou romana. Essa é a grande diferença, né? Então, nós cremos no conceito de catolicidade. Catolicidade, volto a dizer, diz respeito a uma das marcas da verdadeira Igreja de Cristo Jesus. A palavra católico significa Igreja Universal, né? Que não é a universal do Reino de Deus, né? A Igreja Universal espalhada do Senhor Jesus, né? A verdadeira Igreja do Senhor Jesus, que tem algumas marcas, e dentre elas está o conceito de canonicidade da Escritura Sagrada. Ficou claro? Obrigada. Ficou assim. Uhum. Critérios, então, para se estabelecer a canonicidade. Quais são eles? Né? Primeiro, um livro é canônico porque é inspirado. Esse é um dos critérios básicos para se definir os livros da Escritura como canônicos, como divinos, como autoritativos, como a única regra, a única medida, o único padrão de fé e de prática, né? Então, esse é o primeiro conceito, de que esses livros precisam ser inspirados por Deus. Esse critério é absolutamente indispensável na concepção de canonicidade. Não é a igreja ou a conformidade com outros escritos que determinam a canonicidade, mas sim a autoridade que vem do próprio Deus quando da inspiração dos livros. Então, somente os 66 livros contidos na Bíblia é que possuem o selo da autoridade divina. Edward Young, defendendo esse critério, ele diz assim: quando a palavra de Deus foi escrita, ela se tornou escritura.
E visto que ela foi falada por Deus, possuía autoridade absoluta, porque ela era a palavra de Deus, ela era canônica. O que determina a canonicidade de um livro, portanto, é o fato de que um livro é inspirado por Deus. Este é o critério tanto para os livros do VT, do Velho Testamento, quanto do Novo Testamento. Então, a autoridade que é dada por Deus é que faz com que o livro seja um livro canônico, né? Então, esse é o primeiro critério. Precisam ser livros inspirados por Deus para terem o selo de canonicidade, né? Segunda coisa, o valor do livro não determina a canonicidade. Ou seja, um livro não é tornado canônico por causa do seu valor, mas ele é de valor porque é canônico. Em outras palavras, um livro não é inspirado porque ele é inspirador, mas é inspirador porque ele é inspirado por Deus. É Deus quem determina a canonicidade de um livro. Não é a igreja que determina os livros canônicos. É o próprio Deus, por inspiração divina, que coloca o selo de canonicidade nos livros registrados. Porque são livros registrados que vieram como revelação de Deus e que foram inspirados pelo próprio Deus. Então, é Deus que coloca o selo no livro de canonicidade. Não é a igreja que declara o livro canônico, mas a igreja apenas reconhece que esses livros têm o selo de canonicidade dada por Deus. Outro princípio, que é a autoridade, então, de Jesus, que vai determinar a canonicidade. Jesus Cristo fez referência, nas suas argumentações éticas e teológicas, a mais de 22 livros do cânon hebraico. Ele argumentou na lei, com os salmos e com os profetas, né? Você vai ter essa referência em várias passagens, aí em Lucas 24, 27, 44, naquele texto que os discípulos de Emaús, né, estão voltando triste, e Jesus se apresenta no meio deles e diz que a partir da lei, dos salmos e dos profetas, Jesus vai então mostrar que era necessário que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Jesus recorre a esses livros do Velho Testamento para mostrar a sua autoridade em termos de fé, né? Em termos de um padrão estabelecido por Deus, em termos de considerar esses livros como canônicos, porque eles têm o selo da inspiração de Deus. Jesus usou várias fórmulas nos seus ditos a respeito da Escritura, e ele vai dizer, está escrito, ou foi dito aos antigos, ouvistes o que foi dito, e o que indica, então, uma série de livros que ele reconhecia ser a fonte de autoridade canônica para os judeus. Pierre Marcion, um erudito renomado francês, disse que estas designações não são muito importantes porque elas se referem sempre às escrituras canônicas. Embora elas não descrevam o limite do cânon, elas supõem a existência de uma coleção completa e sacra dos escritores, dos escritos judaicos, que, como separados e fixos, são distintos de toda a literatura. Ou seja, dentro da própria cultura judaica, da própria tradição judaica, os livros do Velho Testamento já eram considerados pelo povo judeu como livros canônicos, ou seja, como livros que tinham um selo da inspiração de Deus, como livros que têm o carimbo da autoridade divina. Então, isso já era de conhecimento dos próprios judeus nos dias da época de Jesus. O Senhor Jesus reconhecia, então, a autoridade do VT como uma totalidade. Quando ele se referiu à Escritura como um livro que não pode falhar, lá em João 10, 35, ele tinha em mente todo o cano hebraico, né? Do Gênesis a 2 Crônicas, o que equivale a dizer do Gênesis a Malaquias, as nossas traduções mais comuns. Se Jesus considerou o VT como canônico,
e ele sendo a maior autoridade em matéria de fé e prática, temos que levar em conta, então, o seu testemunho e acatar toda a Escritura como infalível regra de fé e prática. Então, o próprio Senhor Jesus valida a canonicidade dos livros do Velho Testamento, que eram considerados pelos próprios judeus, na sua época, como livros canônicos. Mas ele que dá essa canonicidade à Escritura, né? Também nós vamos ver que a canonicidade é determinada por Deus. Como eu disse lá no início, a canonicidade está vinculada à inspiração. Portanto, um livro é canônico porque Deus o inspirou. Canonicidade é determinada pela autoridade e a autoridade de um livro é determinada por sua inspiração. A canonicidade de um livro não é determinada por sua antiguidade, nem por ser escrito em hebraico, ou por concordar com a Torá, mas porque é inspirado por Deus, né? Então, dizer que um livro é canônico porque ele é muito antigo, ou dizer que um livro é canônico porque está na língua hebraica, ou porque ele concorda com a Torá, isso não significa ser um livro canônico. Um livro canônico é porque ele é o resultado direto da autoridade que vem de Deus. Ele é obra de Deus. Por isso, ele é um livro canônico. O reconhecimento do cânon, então, na igreja. O Velho Testamento dá algumas indicações de que seus escritos são considerados cheios de autoridade. Eles eram considerados sacros e, por sua preciosidade, eram guardados na Arca da Aliança. É bom lembrar isso, que os livros eram guardados, segundo Deuteronômio 31, 24 e 26, na Arca da Aliança. E depois da construção do templo, os livros foram guardados no próprio templo, né? No próprio templo. Lembra quando o rei Ezequias faz aquela reforma, né, no templo, e ele descobre os livros no meio dos seus escombros, e quando leem para ele os livros, ele então reconhece como sendo autoridade divina, era livros então autoritativos de Deus, e ele começa toda aquela reforma espiritual no povo de Deus. De acordo com uma lenda, aqui é uma lenda, tá? Contada no livro apócrifo de Quarto Esdras e preservado no Pirkei Avot, o cânon hebraico foi fechado pela grande sinagoga, começando por Esdras, após o retorno do exílio. Contudo, alguns eruditos modernos concordam que ele foi formado gradualmente no último período e provavelmente finalmente fechado na última parte do primeiro século da era cristã. Cremos que houve um processo crescente no desenvolvimento do cânon do VT, mas cremos, sobretudo, que no tempo de Jesus Cristo, os apóstolos, os livros do Velho Testamento, como os temos hoje, já eram totalmente reconhecidos como canônicos. Então, na época de Jesus, na época dos apóstolos, já havia, você não vai ver nenhuma discussão sobre essa questão de canonicidade, né, dos livros reconhecidos como autógrafos inspirados por Deus. Já era de reconhecimento do povo judeu e do próprio Senhor Jesus e pelos apóstolos como livros canônicos, os livros que tinham o selo da inspiração divina. Do VT, somente os livros hebraicos foram considerados canônicos, não os de origem grega. Somente os livros escritos de Moisés a Malaquias foram considerados canônicos. Esta palavra literalmente significa ditos dos pais. Era um conjunto de aforismos sobre a sabedoria similar ao de Eclesiásticos. Eles foram atribuídos a cerca de 60 diferentes doutores e preservados no Mishnah como um tratado separado. Eles continham ensinos morais. Esta coleção parece ser datada de 70 a 170. Há diversos pontos de contato com os ditos dos evangelhos. A chamada Grande Sinagoga, por volta de 400 a.C. diante, era composta de eruditos judeus que seguiam Esdras na exposição da lei, sendo conhecidos como os responsáveis pelo reconhecimento e pela preservação do cânon do Velho Testamento. Então, além dos livros que nós temos escritos
no hebraico, também haviam livros que foram escritos do hebraico e traduzidos para a língua grega. E esses livros foram traduzidos pela língua grega, porém foram associados aos livros também canônicos, né? É daí aquele conjunto de livros que nós rejeitamos, que já eram rejeitados pelo próprio povo judeu como livros não canônicos, o que nós chamamos de livros apócrifos, né? Os livros apócrifos, que são livros que fazem parte da coleção de livros que depois foram acrescentados pela Igreja Católica Romana. Esses livros nós rejeitamos, né? Eles foram incluídos bem depois pela Igreja Romana e foram retirados na Reforma Protestante pelos reformadores, por entenderem que esses livros, primeiro, não eram considerados nem pelos judeus como canônicos, eram livros que não foram escritos na língua original, na língua hebraica, mas foram livros escritos já na língua grega. E esses livros são livros que contradizem a própria Escritura nas suas afirmações doutrinárias e também nos seus relatos de práticas e de orientação para a fé cristã, né? Então é por essa razão que nós, protestantes, seguindo a tradição do Senhor Jesus, dos apóstolos, que não fazem menção alguma de nenhum desses livros apócrifos, e a própria consideração que o próprio povo judeu tem em relação a esses livros, como livros não canônicos, não fazendo parte da coleção de livros que eles consideram como inspirados por Deus, nós também, reformados, rejeitamos, né, como livros canônicos. Eles podem ser livros que servem de consulta histórica, né, como o livro de Macabeus, por exemplo, um livro de consulta histórica, mas não um livro que nós chamaríamos de canônico, de tendo o selo da inspiração de Deus. E o reconhecimento do cânon do Novo Testamento, né? A formação do cânon do Novo Testamento teve também as suas questões, né? Não foi tão simples reconhecer esses livros como canônicos. Houve um debate também em torno deles. O seu cerne, nós temos os 4 evangelhos e as 3 epístolas de Paulo, que vieram a ser aceitas por volta do ano 130 depois de Cristo, e foram colocados no mesmo pé de igualdade com o Velho Testamento, entre 170 e 220. Os outros escritos do Novo Testamento foram recebidos mais tarde. Dúvidas persistiram, especialmente no caso de Hebreus, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João, e Apocalipse, por causa de uma lista esboçada por Eusébio, um dos pais da igreja. Por outro lado, certos escritos, como as epístolas de Barnabé ou o pastor de Hermas, foram admitidos por igrejas individuais, embora rejeitados pela maioria. E Santo Atanásio, um dos pais da igreja também, em sua Festal de 369, a testemunha antiga mais exata do presente cânon do Novo Testamento. Um concílio realizado em Roma em 382, sobre Santo Damácios, deu uma lista completa, então, dos livros canônicos de ambos, VT e NT, também conhecido como Decreto Gelasiano, porque foi reproduzido por Gelásio em 495, que é idêntico à lista dada em Trento. Em estágios mais anteriores desta longa história, uma parte importante foi exercida pela controvérsia com Marcion, cujo cânon consistiu de um evangelho de São Lucas mutilado e 10 das epístolas de Paulo, também modificados para se enquadrar em sua teologia. Outras listas antigas e notáveis das Escrituras do Novo Testamento foram o fragmento de Muratoriano e o cânone 60 do Concílio de Laodiceia, século IV. Importante para a definição do cânon foi a controvérsia de Montano
e o subsequente montanismo, que reivindicou revelação direta do Espírito Santo. Em 397, o Concílio de Cartago é também mencionado em conexão com o reconhecimento do cânon. Houve algum tipo de incerteza quanto à canonização de algumas epístolas católicas, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João, e a exclusão continuada destas na Igreja Síria. Então, eu coloco aqui para vocês essa questão um pouco da história, da discussão da canonicidade do livro do NT, né? Dos livros do Novo Testamento, porque a igreja teve que debater em torno desses livros se aceitava eles como livros canônicos ou não canônicos, autoritativos ou não autoritativos. Então, não foi algo simples, mas houve todo um processo de discussão e de debate para nós chegarmos à canonicidade do Novo Testamento como nós encontramos hoje em dia. O ponto principal que, então, determina a canonicidade de um livro é a inspiração. Voltamos a esse tema. A inspiração, ela determina a canonicidade. A igreja cabe a tarefa de simplesmente reconhecer a autoridade de um livro. Quem concede autoridade a um livro é Deus, mas quem a reconhece é os homens. O reconhecimento é de homens individuais ou de concílios? Fica uma questão. Esta questão é altamente debatível. Há casos em que certos livros foram reconhecidos formalmente por concílios, enquanto outros foram reconhecidos pela igreja porque haviam sido aceitos por homens de Deus no passado. De qualquer forma, podemos dizer que o reconhecimento da autoridade dos livros da Escritura foram um processo progressivo e que antes do ano 100 a.C., os judeus já consideravam todos os livros do VT como canônicos. Joséfos e Jesus Cristo, no seu tempo, já fizeram alusão às 3 divisões do VT, lei, profetas e escritos, o que indica que o reconhecimento do cânon a essa altura já era final. Então, parece que a dificuldade maior que foi encontrado no decorrer da história da igreja, de fato, estava relacionada aos livros do Novo Testamento, né? E alguns critérios, então, são usados para se descobrir a canonicidade dos livros da igreja, dos livros como inspirados por Deus para a igreja do Senhor. Quais eram as marcas, então, que tornam um livro inspirado e, portanto, canônico? Neste processo de canonização dos livros, houve o uso, então, desses 4 princípios que estão aqui. Primeiro, é autoritativo. Na verdade, são 5 princípios, eu coloquei apenas 4. É autoritativo, o livro é autoritativo, ele é profético, ele é autêntico, ele é recebido e ele é dinâmico. Né? Essas 5 perguntas eram feitas para, então, avaliar e julgar a coleção de livros mais relacionados ao Novo Testamento como sendo livros canônicos, né? Livros que tenham o selo da inspiração de Deus. Este é o ponto fundamental para a canonicidade da Escritura. Livros inspirados por Deus. Né? Alguma pergunta até aqui, meus irmãos? Pastor, qual que é a 5ª pergunta, por favor? É dinâmico? Obrigado. Podemos prosseguir? Pastor, Pois não. Então nesse sentido todo, já havia, né, um cânon ali, no sentido que eles entendiam de cânon no Antigo Testamento. Não houve um período específico, um concílio específico que a igreja reuniu e falou, agora vamos definir aqui o cânon bíblico. É um processo, o termo ali, né, progressivo, né, que veio, mas não houve assim, um momento específico em que a igreja
fez um concílio e não, vamos aqui colocar os livros que vão entrar para o cânon e aqueles que não vão entrar. Aham, é. Até na reforma protestante, né, você vai ter essa discussão de canonicidade, por exemplo. É sabido que Lutero tinha muita dificuldade em entender o livro de Tiago como um livro canônico. Ele tinha dificuldade porque ele achava que Tiago falava de uma salvação pelas obras, né? Então Lutero tinha dificuldade em entender que este livro era canônico. Mas na verdade o que Tiago está dizendo não é que a salvação é pelas obras. Ele está dizendo é que a fé verdadeira ela se evidencia por obras que nós praticamos, né? A questão do Tiago ali discutida não é como nós somos salvos em Cristo Jesus, que é pela fé somente. Mas o que Tiago está dizendo é que é pela fé somente não significa pela fé somente. A pela fé somente não significa ausência de obras, né? Tiago ali não está dizendo como nós somos salvos, mas qual é a evidência de que nós somos salvos. Então Lutero tinha dificuldade, e isso é uma dificuldade que ele tinha, nós temos que entender dentro do seu próprio contexto que ele viveu, né? Porque ele está tendo como contraponto, como antítese a sua tese da justificação pela fé em Cristo somente, que era a pregação da Igreja Romana, da salvação não apenas pela fé em Cristo, mas por meio de obras. E então nós temos que ler Lutero dentro da sua época, dentro do seu contexto, e por isso entender a sua dificuldade de aceitar o livro de Tiago como um livro canônico, né? Então, assim, essa questão de discussão, de debate, de aceitação de livro canônico do Novo Testamento, isso durou um grande período na história da igreja. Pois bem, posições sobre o cânon na história da igreja. Algumas perguntas vêm à mente dos crentes comuns que diz respeito à canonicidade. Que base a igreja aceitou os livros contidos na Bíblia como canônicos? Quem pode garantir que eles são cheios de autoridade? Qual é a base para alguém considerar certos livros canônicos e outros não canônicos? Essas questões são respondidas de formas diferentes nos dois maiores redutos do cristianismo ocidental, né? Os católicos romanos e os protestantes. Posição da Igreja Católica. Nos círculos da Igreja Católica Romana, há uma distinção entre o cânon, como visto em si mesmo, e o cânon no que diz respeito a nós. Quando o cânon é visto em si mesmo, há uma pequena diferença entre Roma e os protestantes. A Escritura possui uma autoridade indubitável porque ela vem de Deus. Deus torna um livro canônico e toda a Escritura é autoritativa e canônica. Desta forma, a autoridade inerente da autoridade canônica vem de Deus. Mas para o reconhecimento dessa canonicidade, Roma faz com que o papel da igreja seja decisivo. O cânon, no que respeita a nós, é dependente, então, do julgamento da igreja. Como a doutrina, como uma autoridade doutrinária infalível, a igreja garante aos seus membros a autoridade do cânon da Escritura. Roma reivindica que a igreja estabeleceu e fixou os limites do cânon. Assim, a igreja também permanece por detrás do cânon e a autoridade da igreja torna-se definida para o corpo de crentes. No Concílio de Trento, em 1546, a Igreja de Roma impôs a aceitação da lista de livros declarados serem canônicos como uma matéria de fide, de fé, para todos os católicos romanos. E esta decisão foi confirmada pelo Vaticano I em 1870 e de nenhum modo alterado pelo Concílio Vaticano II nos anos 60 de nosso século. Então, assim a igreja
permanece por detrás do cânon e a autoridade da igreja torna-se definitiva para o corpo de crentes. No Concílio de Trento, em 1546, a Igreja de Roma impôs a aceitação da lista de livros declarados serem canônicos, como eu já li, né? Eu já disse. Então, a posição católica romana dá a entender que um crente individual deve aceitar o cânon da Escritura porque a Igreja declara ser canônico. O fiel não questiona a decisão da Igreja. A sua única função é saber qual é a determinação da Igreja. Portanto, a determinação e o reconhecimento da canonicidade dos livros vem da autoridade da Igreja e não da própria autoridade dos livros. É a Igreja que, em última instância, decide quais os livros que devem ser considerados canônicos. Por igreja aqui, devemos entender a igreja docente, isto é, o lado magistral e hierárquica, decisória e votante, não a igreja audiente, né? O povo da igreja, o povo leigo da igreja, os que ouvem e acatam todas as decisões e ensinos. Então, o conceito de canonicidade para a igreja católica romana está na autoridade da igreja. É a igreja que determina, a igreja que fixa, a igreja que valida os livros como canônicos. Isso nunca foi revogado pela Igreja Católica Romana, né? A Igreja Católica Romana, a ideia deles de canonicidade é: esses livros têm autoridade porque a igreja diz que eles têm autoridade. E os membros, então, da Igreja Católica Romana acreditam nos livros canônicos porque o magistério da igreja diz que eles são canônicos. Então, para a Igreja Romana, só é canônico se a igreja reconhece e valida como canônico. A autoridade vem da igreja. A autoridade não está na Escritura. A canonicidade não nasce da inspiração divina. A canonicidade não está baseada no que a própria Bíblia diz a respeito dela mesma, e sim ela só é validada pela chancela da própria igreja. Tá? Esse é um ponto muito importante de nós entendermos como a Igreja Católica Romana concebe o conceito de canonicidade dos livros sagrados, né? Por isso que eles vão dizer que é a igreja a mãe da Escritura, né? A igreja é a mãe da Escritura. A igreja é a guardiã da Escritura. A igreja é aquela que fornece a Escritura para o seu povo, né? Depende do magistério da igreja, depende da validação da própria igreja para que aqueles livros sejam considerados canônicos. E a posição da reforma protestante, né? Do protestantismo, do meio reformado. Na reforma protestante do século XVI, a ênfase sobre a canonicidade contrariou um pouco a posição romana. A autoridade e a canonicidade dos livros da Escritura procede do próprio Deus, pois eles foram escritos sob a inspiração do Espírito Santo e foram deixados para a instrução e prática da Igreja. A diferença básica entre protestantes e católicos está, então, na eclesiologia. Os protestantes, diferentemente dos católicos, não aceitam a infalibilidade dos decretos da Igreja e não reconhece a autoridade infalível da igreja. Por essa razão, eles não fazem qualquer apelo à decisão conciliar para justificar a canonicidade dos livros da Escritura do modo como o faz Roma. A aceitação da autoridade dos livros vem dos próprios livros inspirados pelo Espírito Santo, não do entendimento da igreja. Eles próprios se fazem aceitos na igreja. Não é a igreja quem decide o que será ou não canônico. A igreja apenas reconhece os livros como canônicos com base na própria autoridade e infalibilidade dos seus escritos. De um modo especial, devemos enfatizar que a Reforma Protestante levantou a doutrina do testemunho interno do Espírito Santo, que dá testemunho e com a Escritura a respeito da sua própria autoridade. Veja o que diz a confissão belga, uma confissão
Reformada, diz assim: nós recebemos todos estes livros, e estes somente como santos e canônicos, para regra, fundamento e confirmação da fé, crendo sem qualquer dúvida todas as coisas contidas neles, não tanto porque a igreja os recebe e os aprova como tal, mas muito mais, especialmente porque o Espírito Santo testemunha em nossos corações que eles vêm de Deus, e também porque eles carregam a evidência disso em si mesmos. Mesmo os mais cegos são capazes de perceber que as coisas preditas neles estão sendo cumpridas. Então, para o protestantismo, o conceito de canonicidade é completamente diferente do conceito de canonicidade da Igreja Romana. Para nós, a canonicidade da Escritura está nela própria. Está em reconhecermos que a Bíblia por ela mesma é autoridade, porque é palavra de Deus. A Bíblia, para ser considerada palavra de Deus como sendo canônica, como sendo um padrão, uma regra e uma norma para a vida do cristão, não está na igreja, mas está na própria Escritura e no testemunho que nós veremos do Espírito Santo de Deus no coração do crente, no coração do genuíno cristão. Né? A nossa confissão de fé de Westminster, também diz assim: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória. A plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição. São os argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade divina, autoridade, provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Né? Então, a nossa confissão de fé diz claramente: a igreja pode testemunhar da beleza da Escritura, pode falar da sua excelência, do seu estilo, da sua doutrina, da sua eficácia, enfim. A igreja pode ter em alta consideração a palavra de Deus. Mas a Bíblia é palavra de Deus independentemente da igreja fazer isso. É isso que a confissão está dizendo. Porque a Escritura nela mesma, ela é palavra de Deus. Ela reivindica por ela mesma e ela não precisa da validação da igreja, de concílio, para ela ser palavra de Deus. Porque o próprio Deus diz que ela é palavra de Deus. Então, por isso, consideramos a Bíblia como palavra de Deus. Né? A autoridade da Escritura está nela mesma. Ela não vem de um concílio, ela não vem da igreja, mas ela está nela mesma e pela obra e testemunho do Espírito Santo de Deus. Daí nós temos, então, esse gráfico que mostra, então, uma ideia incorreta, errada, inadequada de canonicidade e a ideia correta de canonicidade. A Igreja Católica Romana vai dizer que a Igreja é a determinadora do cânon. Esta é uma ideia incorreta. A Igreja Protestante, a Igreja Reformada, vai dizer que a Igreja é descobridora do cânon. A Igreja Católica Romana vai dizer que a Igreja é a mãe do cânon. Para nós reformados, a igreja é a filha do cânon, né? Então, essa coisa da igreja falar, porque ela quer reivindicar, a Igreja Católica Romana, a sua legitimidade como igreja una
como igreja diretamente apostólica, né, da sucessão de Pedro. Então ela vai dizer, a igreja é a mãe do cânon, a igreja é a mãe da escritura. Os reformados vão dizer, não, a igreja verdadeira, ela é filha do cânon, ela é filha da escritura, e ela não é a mãe da escritura, né? Esse é um bom argumento para nós falarmos sobre a marca da genuína igreja de Cristo, daquela ideia que eu falei lá no início, o que é ser uma igreja católica, né? O que é ser a verdadeira igreja de Cristo. É a igreja que é não a mãe do cânon, mas é a filha do cânon. A igreja, para os romanos, é o magistrado do cânon. Para os reformados, a igreja é a ministra do cânon. Para a igreja romana, a igreja é a reguladora do cânon. Para a igreja reformada, a igreja é a reconhecedora do cânon. Para a igreja romana, a igreja é o juiz do cânon. Para os reformados, a igreja é a testemunha do cânon. Para a igreja romana, a igreja é a mestra do cânon. Para a igreja reformada, a igreja é a serva do cânon, né? Então veja a visão que no romanismo se tem a respeito da canonicidade da escritura, completamente diferente da visão que nós reformados vamos ter sobre a canonicidade da escritura. Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? É aqui que nós falamos? Pastor, se a igreja romana se arvora de construir o cânon bíblico, como é que fica a inspiração divina para eles? Porque se é a igreja que determina, não cabe inspiração divina aí, certo? É que aí eles vão crer na continuidade da inspiração, além da escritura. Eles defendem de que os concílios, o magistério da igreja, também tem a supervisão do Espírito Santo como a escritura. Por isso que eles colocam no mesmo pé de igualdade e autoridade a tradição da igreja. Então, para eles, o cânon está aberto ainda. Pode acontecer de Em acrescentar, certo mudar, tirar. sentido, sim. Em certo sentido, sim. As encíclicas papais, os decretos papais são considerados tendo o mesmo peso de autoridade do que a palavra de Deus. A Bíblia está fechada, mas o cânon não, é isso, né? Não, o cânon é a escritura. Mas eles creem que a tradição da igreja, que são as decisões conciliares, os dogmas estabelecidos pelo magistério da igreja, estão debaixo também da supervisão do Espírito Santo de Deus. Então, para eles, a tradição tem o mesmo peso que a própria escritura, que o próprio cânon da escritura. Esse é um problema sério do catolicismo romano, né? E foi contra isso que os reformadores se insurgiram. Veja que a grande questão da reforma protestante foi essa, a autoridade. A autoridade, vão dizer, é só a escritura, somente da escritura. A igreja romana vai dizer, não, a autoridade não está somente na escritura, a autoridade também está no magistério da igreja. Porque é o magistério da igreja que fixa o cânon e que determina as doutrinas e que determina as práticas para a vida cristã, e não apenas a escritura, né? Obrigado. Alguma outra questão sobre isso, irmãos? Agora, é bom a gente pensar sobre esses conceitos, porque essa questão da autoridade somente da Escritura, meus irmãos, ela precisa ser muito bem compreendida e ensinada hoje na igreja evangélica. Os irmãos há de concordar comigo que há muitas heresias sendo pregadas hoje em dia,
há muitas distorções bíblicas sendo pregadas nos nossos dias, há muitas práticas que não estão fundamentadas na Escritura nos nossos dias e em nossas igrejas. Então, às vezes nós acusamos os católicos romanos de considerarem a sua tradição como fonte de autoridade, mas nós também precisamos, como evangélicos, como protestantes e reformados, rever muitas coisas que às vezes nós ensinamos ou praticamos que não estão submissos à autoridade da Escritura. Então, na teoria, a gente pode falar da autoridade da Escritura, mas muitas vezes na prática nós estamos negando a autoridade da Escritura, né? Então, isso é um ponto que nós protestantes, nós reformados, nós presbiterianos, precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes a gente só critica o catolicismo romano sobre essa questão da autoridade e nós às vezes podemos cometer os mesmos erros, né? Quando nós damos mais autoridade ao que o pastor pregou, a decisão de um conselho, a prática de uma igreja, aos seus costumes, do que a autoridade da Escritura. Então, a Escritura é que deve ser, né? A Escritura é que deve ser o juiz sempre, né? Do que nós cremos e do que nós fazemos. E nós temos que ter a fidelidade à autoridade da Escritura, de entender que se algo está sendo pregado e se algo está sendo praticado em nossas igrejas, isso deve ser rejeitado por nós. Nós devemos ser submissos somente à autoridade da Escritura e da Palavra de Deus. Senão nós estamos negando a autoridade da Escritura na prática, né? Na prática. Falamos que ela é suficiente, porém, isto não se traduz na prática da Igreja do Senhor Jesus. Ok, irmãos, podemos prosseguir? Podemos. Vamos lá. Sobre o fechamento do cânon, então. As questões que enfrentamos odiernamente são: o cânon está fechado? Deus não se revela mais hoje? Não há mais a possibilidade de novas revelações para o homem contemporâneo? Está o homem contemporâneo preso às revelações passadas? Todos os reformadores creem que o cânon já está fechado e que Deus não mais se revela. A Confissão de Fé de Westminster diz: por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne, malícia de Satanás e o mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Então, este documento, a Confissão de Fé de Westminster, que é o nosso símbolo de fé, porque nós cremos que a Confissão de Fé de Westminster faz uma correta interpretação daquilo que nós cremos, diz de forma bem clara que nós não cremos na revelação extra-bíblica, ou na revelação contínua da palavra de Deus. A revelação de Deus para nós está fechada no cânon da Escritura. A Escritura somente é a revelação de Deus para nós. Depois de Jesus Cristo, não houve mais revelação de Deus, conforme nós já estudamos essa semana, pois ele é o máximo que podemos saber de Deus. Todas as cartas que foram escritas pelos apóstolos depois da primeira vinda foram escritas com revelações de Jesus Cristo a eles. A própria Escritura indica que entre o Pentecostes e a segunda vinda de Cristo, nenhum outro ato redentivo
de Deus devem ser separados, esperados, melhor. Quando alguém reconhece a inter-relação orgânica entre evento redentivo e as palavras redentivas, como estão registradas nas Escrituras, entende que não há mais necessidade de Deus se revelar redentivamente. O único propósito da revelação de Deus após a queda foi a redenção. Como todas as coisas já foram reveladas, nenhuma necessidade mais há de qualquer revelação do homem ao homem. Não havendo mais necessidade de qualquer revelação redentiva ao homem, o cânon, portanto, para todos os efeitos, está fechado, né? Ou seja, se a maior obra de Deus para o homem, planejada no passado, profetizada no Velho Testamento e cumprida no Novo Testamento, que é o que Cristo Jesus fez por nós pela sua morte, ressurreição e ascensão, e este é o tesouro de Deus escondido que foi revelado a nós. Se é a obra da redenção realizada por Cristo, aquilo que Deus planejou e revelou a nós, então não há mais qualquer revelação de Deus para o homem nos nossos dias. Tudo que Deus queria que fosse revelado ao homem já foi revelado e foi registrado por inspiração do Espírito Santo de Deus e foi reconhecido como autoritativo, como norma para a vida do cristão em termos de fé e de prática, que é a totalidade da palavra de Deus. Dos 66 livros canônicos, palavra de Deus para nós. Então não há, meus irmãos, mais revelação de Deus, porque o cânon está fechado. O cânon está fechado. O cânon não está mais aberto. O cânon já foi fechado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Bom, ficou claro para os irmãos essa questão? O fechamento do cânon, da autoridade da Escritura. Tudo bem? Tranquilo, pastor. Respondeu aquela minha pergunta do outro dia, se aparecesse algum escrito agora, ele entraria. Então, tá fechado mesmo. Sim. Acabou. Tudo que Deus queria revelar para nós em Cristo Jesus já foi revelado. Está fechado, né? Não existe nenhuma outra obra maior do que essa que Deus queria revelar ao homem. Tudo que nós precisamos já foi revelado por Deus e está registrado em sua palavra. Então vamos falar agora sobre a doutrina do testemunho interno do Espírito Santo. O que é? A doutrina interna do Espírito Santo. Primeiro, o testemunho do Espírito Santo é um ato sobrenatural do Espírito Santo por meio da palavra de Deus, atentamente lida ou ouvida. Seu próprio poder divino tendo sido comunicado às Escrituras, pelo qual o coração do homem é movido, aberto, iluminado, voltado para a obediência da fé, de tal forma que o homem iluminado, nestes movimentos espirituais internos, verdadeiramente percebe a palavra que é proposta a ele, como tendo procedido de Deus, e dá a ela, portanto, uma aprovação inabalável. Então, esta é a obra que o Espírito Santo de Deus faz no coração do crente com relação à palavra de Deus, né? A palavra de Deus. A palavra por ela mesma é palavra de Deus, mas o Espírito Santo confere ao coração do crente este testemunho interno de que a Bíblia é palavra de Deus. Volto a dizer aquilo que eu já disse, de que a Bíblia não precisa desse testemunho interno do Espírito Santo no coração do crente para ela ser palavra de Deus, né? Ela é palavra de Deus por ela mesma. Ela é palavra de Deus porque Deus diz que ela é a sua palavra autoritativa. Mas o crente vem desfrutar dessa convicção de que a Bíblia é palavra de Deus
por obra do Espírito Santo. Pelo testemunho interno do Espírito Santo. Então vamos ver a necessidade desse testemunho interno do Espírito Santo. Por que é necessário? Para que o ser humano venha a crer na autoridade das Escrituras, ele necessariamente tem que receber o testemunho interno do Espírito Santo. Então, é preciso a gente entender isso. Volto a dizer, a Bíblia continua sendo autoridade de Deus. Quer nós creiamos que ela é a palavra de Deus ou não. Mas para nós crermos na autoridade das Escrituras, para nós crermos, para o crente crer que a Bíblia é a palavra de Deus, ele precisa desse testemunho interno do Espírito Santo. Somente pela simples leitura dela, o ser humano não vem à convicção da confiabilidade do registro divino. Eu quero ler aqui com vocês, então, alguns textos. Eu queria ler o texto lá do Salmo 119. 119, verso de número 18, quando diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvende os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Veja aqui, Davi entendendo que se Deus não agisse nele, operando internamente em seu coração, jamais ele iria conseguir compreender e discernir o que estava registrado na palavra de Deus, né? Em 2 Coríntios, no capítulo 3, nós temos aí o apóstolo Paulo dizendo assim, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14 ao verso 18. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Se há um dos versículos, meus irmãos, que é tirado fora do contexto para justificar um monte de coisa, é esse versículo do verso 17. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, né? Pessoas usam esse versículo para dizer, eu posso fazer qualquer coisa no culto, eu posso sair pulando, eu posso sair gritando, eu posso rodopiar, eu posso agir de qualquer maneira, porque eu tenho liberdade, né, no Espírito Santo para fazer o que eu quero. Mas esse texto aqui é tirado do contexto para justificar isso, e não é isso que o texto está dizendo. A liberdade que o Espírito Santo nos dá aqui, segundo Paulo, é uma liberdade hermenêutica. Hermenêutica, ou seja, a liberdade de entender a Escritura, de compreender que a Escritura nos mostra Cristo Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Veja que dentro do contexto é isso que ele está dizendo. Ele está falando a respeito dos judeus que liam a antiga aliança e não conseguiam entender que Cristo era o Messias, que Cristo era o Salvador. E Paulo fala então, porque está posto um véu sobre o coração deles, quando eles leem Moisés. Mas quando o Espírito Santo age, e ele age dando então a obra da regeneração, e juntamente com a obra da regeneração ele nos dá a iluminação, ele nos dá o entendimento espiritual, este véu é tirado do nosso coração. Então o Espírito Santo nos dá a liberdade. Que liberdade é? A liberdade de entender, a liberdade de interpretar a Escritura e entender agora que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Veja que Paulo está mostrando que é necessário para interpretar a Escritura fazer uma hermenêutica correta,
nós termos a iluminação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não iluminar o coração do homem, ele continua em trevas espirituais. Ele pode ler a Bíblia de capa a capa e a Bíblia vai continuar sendo qualquer livro para ele, menos a revelação de Deus. Ele vai continuar lendo a Escritura e não vai entender o plano salvador de Deus em Cristo Jesus pela fé, a não ser que o Espírito Santo de Deus conceda-lhe esta liberdade. Caso contrário, vai continuar sendo escravo da sua própria treva e escuridão espiritual. Em 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, capítulo 4, também o apóstolo Paulo diz assim, verso 3 a 6, olha aí. Ele fala assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, assim, de Cristo. Então veja que Paulo está dizendo, meus irmãos. Vai ter redução de salário de carga horária. Alguém aí está com o microfone aberto. Não. Veja que Paulo diz aqui que é necessário a iluminação para nós conhecermos a Cristo Jesus pela Escritura, né? Veja que Paulo aqui coloca a necessidade primeiro do Evangelho. Ninguém conhece Jesus como seu Senhor e Salvador se não vem pelo Evangelho. Lembra que ele diz lá em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, se o Espírito não abrir o nosso entendimento, se não nos iluminar internamente, nas nossas faculdades, tirar a nossa cegueira espiritual, nós jamais vamos ver na Escritura que Jesus é o único Senhor e Salvador, né? Então é necessário, absolutamente necessário, porque o homem está em trevas espirituais, cegado pela sua incredulidade. E ele jamais vai conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador lendo a Escritura, a não ser que pela Escritura o Espírito Santo de Deus o ilumine. Então veja, o Espírito Santo de Deus pode fazer isso na vida de qualquer pessoa que esteja lendo, que esteja ouvindo a pregação do Evangelho. É uma obra do Espírito Santo, não é a obra do pregador. O negócio de falar, você me converteu, pastor, né? Eu me converti pela sua pregação. Eu sei que as pessoas falam isso, mas elas precisam entender. Ela se converteu, não foi obra do pastor. Elas se converteram por obra do Espírito Santo de Deus, pela pregação da palavra. Da palavra, né? É o Espírito Santo que ilumina o entendimento, fazendo com que nós reconhecemos pela Escritura que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então é pela obra do Espírito Santo que nós reconhecemos a autoridade da Escritura e esta convicção de que a Escritura é palavra de Deus e, portanto, é autoritativa, é infalível, é inerrante e é confiável. Sobre a finalidade, então, do testemunho interno do Espírito Santo, o testemunho interno do Espírito Santo não é a base da fé cristã, ela é em si mesma, está contida na própria Escritura, a Escritura é sim a base da fé cristã, mas a finalidade do testemunho interno não é credenciar a Bíblia, porque ela mesma é a autoridade, mas dar-nos a certeza da autoridade. Então, a convicção de que a Bíblia é palavra de Deus é produzida por obra do Espírito
Santo de Deus. O testemunho interno do Espírito Santo está relacionado com a aceitação da palavra. Nenhum processo de raciocínio pode levar alguém a crer na autoridade das Escrituras. Não há provas quaisquer que possam convencer alguém de que a Bíblia é a palavra autoritativa de Deus. É por isso que Calvino diz que o testemunho do Espírito é mais excelente do que toda a razão. Todas as pessoas que recebem o testemunho interno do Espírito a respeito da confiabilidade da palavra acabam por crer inapelavelmente nos ensinos das Sagradas Escrituras. E o testemunho interno do Espírito Santo está relacionado, então, com a fé do homem. Saibamos que a única fé verdadeira é aquela que o Espírito Santo sela em nossos corações. E que este é um privilégio que Deus concede somente aos eleitos, a qual ele distingue da raça humana. O privilégio do entendimento da Escritura e da sua aceitação como verdade de Deus não é concedido a todos, mas somente aos de Deus. Somente a alguns é dado o privilégio de conhecer os mistérios de Deus, né? Os mistérios de Deus. Quero ler o que Jesus diz aqui para vocês. Em João 16:13, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então veja que o Espírito da verdade, e a verdade, Jesus disse, né, é a palavra de Deus, é ele que nos guia na verdade. O Espírito não nos guia, meus irmãos, fora da Escritura. Ele nos guia na verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito Santo que inspirou a verdade, que é a palavra de Deus. E é esse Espírito que nos guia na verdade por iluminação. O Espírito Santo não vai guiar ninguém em termos de fé e de prática fora da Escritura. Então, este é um grande critério para nós julgarmos qualquer afirmação doutrinária ou qualquer prática cristã, se ela provém de Deus. Qual é o julgamento? É a autoridade da Escritura, porque o Espírito Santo não guia ninguém fora da Escritura. Lá em 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, verso 20 e 27 diz assim: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Verso 27 diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, se é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. A unção aqui, há uma discussão do que seria a unção, se a unção é a própria palavra ou se a unção é a obra do Espírito Santo. Há uma discussão sobre isso, porém muita gente crê que essa unção que João está se referindo é de fato a obra do Espírito Santo. Então todo crente é ungido, né? Não existe essa diferença. Uns são, outros não, né? O ungidão e os outros não são. Não. Todos são ungidos. Todos os crentes são ungidos. Todos os crentes foram selados e são habitação do Espírito Santo de Deus, segundo João está dizendo aqui. Porque todos têm a unção que vem do Santo. O Santo aqui é Jesus. Todos têm o Espírito Santo. Todos os que creem em Jesus têm o Espírito Santo, né? Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. E essa unção, que é a habitação do Espírito Santo, ela nos guia, ela nos ensina na verdade, que é a palavra de Deus. Somente pela obra do Espírito Santo é que o crente, pela Escritura, e somente pela Escritura, conhece e discerne tanto o conteúdo da revelação, quanto a orientação de Deus
em termos de fé e de prática para a sua vida. Então, os reformadores ensinaram isso, que é uma doutrina bíblica, não somente a canonização da Escritura, mas como também o testemunho interno do Espírito Santo em relação à convicção de que a Bíblia, o cânon, a medida, a regra, o padrão de fé e de prática, que é a palavra de Deus, é trazido ao coração do crente por obra do Espírito Santo como convicção. Esta é a doutrina do testemunho interno do Espírito Santo.